aí, gente? Aguardando a Morgana entrar aqui. Vou testando aqui o áudio, etc. Olá, E aí, Morgana? tudo certo? Beleza? Beleza. Certo. Tô aguardando aqui a internet tá um pouquinho lenta. Tá me ouvindo bem? Tudo certo aí? Bom, tá tudo ok. Beleza. Então, a gente aguarda a galera se conectar aí. Mas então, né, só iniciando a apresentação, caso alguém esteja assistindo aí por conta do meu perfil, que não te conheça ainda, fala um pouquinho da tua formação aí, Morgana. Acho que a maioria da galera sabe que a gente estudou junto um tempo na Unicenec e tal, mas de qualquer forma, já que a gente está fazendo esse projeto aí sobre ansiedade e procrastinação, fala um pouquinho aí do que tu curte trabalhar, do que tu curte em termos de pesquisa, etc. Certo, ok. Então, né, eu conheci o Léo na faculdade, aí desde o início, né, a gente acabou trabalhando juntos durante a faculdade, até em alguns projetos de pesquisa também, né. Eu me formei um pouquinho depois do Léo, e atualmente a gente se formou no Rio Grande do Sul, eu acabei me mudando para São Paulo, né. Atualmente eu moro em São José dos Campos, realizo atendimentos online e presencial. Agora, no meio da pandemia, está um pouco estacionada essa questão no presencial. E meu foco Mas, atualmente, sim, né, tem sido os transtornos de ansiedade, né? Minha questão de pesquisa e até de demanda clínica tem sido muito voltada para essa área. E eu realizo pós-graduação, então, em terapia cognitivo-comportamental. E é basicamente isso. enquanto é comum, assim, a gente estava comentando, né? A gente às vezes já sofreu um pouco com ansiedade em algum momento, quase todo mundo tem, em algum período da vida, pelo menos, né? Em algum período de desenvolvimento, e automaticamente a gente acaba se inserindo na clínica nessas áreas assim que estão relacionadas a isso também, né? Então, às vezes eu brinco com a galera, eu compartilho aqui conteúdo sobre insônia, sobre ansiedade, agora sobre procrastinação, já sofri com os três, assim, né? Tanto com insônia quanto com Sim, ansiedade, quanto com procrastinação. E, de certa forma, a ansiedade está relacionada à procrastinação, né? Eu estava vendo a tua live com a Gabi ontem, aproveitando para dizer para quem não pôde assistir, enfim, né? Ficou salvo no teu perfil, né, Morgana? uhum, A live de tá vocês salvo ontem ali. lá. Então, tá, quem tiver interesse, uh, visita lá o perfil da Morgana. Então, a Gabi e a Morgana estavam falando já ontem sobre procrastinação, os mecanismos, assim, as definições e tudo. E aí a ideia hoje é falar um pouco sobre a relação da ansiedade com a procrastinação. Claro, pensei bastante sobre o ambiente acadêmico e tudo, porque é o mais visível, assim, pelo menos para mim, assim, eu vejo que mais fácil a gente conectar com exemplos que o pessoal possa se identificar e tal. Mas para a gente iniciar, então, nesse aspecto mais específico, assim, né, Morgana? Como é que tu consegue relacionar a ansiedade com a procrastinação? E uma coisa que eu acho que seria mais importante para a gente compartilhar, assim, com quem está nos assistindo, é como que a gente diferencia uma ocasião onde a procrastinação seja causada pela ansiedade e uma ocasião onde a ansiedade seja causada pela procrastinação. Uhum, ok. A Gabi entrou ali, né? Vou dar oi pra Gabi. Ah, sim. E sim, a live tá lá no no meu perfil, aliás. E ontem, então, né, para quem não assistiu e vai lá assistir agora, a gente comentou por que que a gente procrastina. Alguns mecanismos, assim, que levam, né? E se a gente for respondendo a tua pergunta, então, Léo, se a gente for associar com a ansiedade, a gente pode pensar de duas formas. Ou uma tarefa é tão desagradável que isso gera ansiedade, e a gente começa a ter o que a gente chama ali de evitação experiencial, né? Então, tu não quer fazer aquela tarefa, tu evita, e porque o teu nível de ansiedade está muito alto, a gente pode pensar até em outros casos, né?
em que a gente sente ansiedade também, falar em público, enfim, é quase a mesma lógica. Ou então a gente pode pensar que diversas formas que pode gerar ansiedade, ou então, a gente até comentou isso um pouquinho ontem, né? Tu tem certeza que tu sabe os passos que tu precisa dar para realizar essa tarefa? Será que tu não tá colocando mais tarefas do que tu consegue realizar em tempo hábil, né? Um tempo real, assim? Todas essas questões podem gerar ansiedade. E, por via seguinte, como é um mecanismo que se retroalimenta, tu também pode sentir ansiedade por não ter realizado a tarefa. Então, vira uma bola de neve. Daí tu não realizou porque tu estava ansioso, né? Pensando lá no futuro. Daí tu não faz. Daí tu fica ansioso porque não fez. E assim vai indo, né? Uma bola de neve. E a Sim, procrastinação, ela vai entrando aí como um mecanismo, às vezes, até de defesa, né? E, enfim, pode ter várias N correlações dependendo do contexto, né? claro, claro. Aí eu vi que vocês falaram um pouco na live de ontem já, assim, mas do quanto realmente às vezes a pessoa está, seja porque ela está muito ansiosa ou porque ela está com um estado de humor um pouco deprimido ou ela está exposta a estresse, cobrança, alguma coisa nesse sentido, e a procrastinação acaba sendo uma resposta, né, a percepção que a pessoa tem da sua incapacidade ou da sua intolerância àquela atividade, né? Então, por exemplo, sei lá, Uhum. um pouco de desprazer. Morgano, vi que tua conexão aí tava carregando, tá me ouvindo bem? Tô, agora sim, deu uma travadinha a tua imagem para mim, mas agora tá ok. Uhum. Não, beleza. Vai se adaptando. Mas estava falando sobre o quanto às vezes a procrastinação ela surge como essa intolerância que a pessoa tem, essa percepção assim, né? A tarefa é desprazerosa, vou usar como exemplo quando eu tenho que atualizar planilhas, algumas coisas assim muito administrativas mesmo, né? Para mim, por mais que eu goste de ver as planilhas organizadas, por mais que eu tenha um benefício direto com a tarefa, enquanto eu não inicio essa tarefa, para mim não é uma tarefa atraente. Então, eu não tenho uma motivação para iniciar ela. Então, se eu Uhum. tiver já num período, no momento em que eu estou ansioso com alguma coisa, tenso, estressado, etc., é claro que eu vou ter menos motivação para essa iniciativa, né? Claro que eu vou adiar um pouco essa tarefa. Assim. Então, eu vejo E que tem a nesse questão da sentido, gratificação, né, Léo, que a gente comentou ontem também, que sim, entra nisso que tu tá falando, uhum, porque a recompensa vai estar muito longe, né? claro, E às vezes até é meio abstrata, né? Não, então é sim, mais fácil tu ficar no celular jogando um joguinho, ou ficar rolando um feed, ou então, uma coisa comum, assim, que eu até percebi em mim às vezes. Eu vejo muito conteúdo legal no Instagram que eu quero consumir. E daí eu vou, mas depois eu leio. Daí eu vou guardando assim numa pastinha. Ou até em sites na internet. Depois eu leio, né? Por que depois, né? O que eu estou fazendo agora que é tão mais importante de eu ler esse material sim, que me interessa? Então, a gente pode pensar até na tolerância à frustração, às vezes, né? Que tu não vai receber uma recompensa imediata lendo esse claro. conteúdo e tu vai receber uma recompensa fazendo outra coisa, né? Sim. E em compensação a gente vê pessoas que adotam às vezes alguns rituais assim, tipo do toque mesmo, né? Justamente porque tem uma recompensa muito imediata. Estava Uhum. falando isso em atendimento agora essa semana, atendendo um paciente com sintomas, né? Não chega a fechar o diagnóstico assim, mas sintomas do transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa justamente nos momentos de ansiedade maior, ela tem uma tendência à procrastinação de algumas atividades, por mais que ela entenda a relevância da atividade em si, ela acaba desviando o foco, então, daquela atividade que teoricamente seria mais importante, mais relevante. Como vocês falaram ontem, né, daquela matriz das prioridades, assim, ela Uhum. deixa de fazer uma atividade que estaria no espectro ali da prioridade e passa a realizar tarefas banais, assim como organizar a casa, organizar o ambiente e tudo mais, mesmo sabendo que aquilo não é ou tão importante ou tão urgente naquele momento, mas porque tem uma gratificação imediata. Quer dizer, cada Uhum. milímetro da casa que tu arrume, tu já tem uma gratificação. Cada E isso faz a objeto gente que tu pensar na toca no lugar, sensação, desculpa te interromper, mas a sensação de imagina. controle também, né? Que está muito Sim, sim, associado com a ansiedade. Então é exato, como se exato, controlasse de alguma forma, né? exato. E aí a gente pensa,
como a gente estava falando ali em off, né? Por que tem esse aumento assim da procrastinação nesse período? A gente está vivendo uma pandemia, né? Então, naturalmente, a gente está bombardeado. Então, estando com a ansiedade elevada, a gente tem essa sensação de vulnerabilidade, de medo, né, de perda do controle, e a gente busca tarefas, busca atividades que devolvam a gente essa sensação de controle. Eu acho interessante falar um pouco Uhum. também, Morgana, das bases, ainda que não seja talvez a nossa prioridade, mas as bases ou fisiológicas, essa questão da ansiedade, né, como que o pessoal percebe a ansiedade como algo muito surreal, muito patológico, muito nocivo, quando na verdade é uma reação biológica comum, natural. Uhum. Natural. É que eu sempre gosto de falar para os pacientes assim, né? A gente tem que entender que a ansiedade ela é uma emoção, ela é algo do teu organismo, é uma resposta natural, né? Fisiológica. Sim, sim, Então, por mais desagradável, desconfortável que seja sentir, a gente não pode pensar em bom ou ruim quando a gente fala em ansiedade, né? Até estava lendo alguns estudos mais recentes agora, que eles estavam comentando até que a gente poderia pensar que a ansiedade é um comportamento que foi, é uma emoção que foi ficando disfuncional e o medo em si seria algo mais funcional, né? Por quê? Porque quando a gente fala de medo, a gente está falando de um objeto real. Essa é a grande diferença entre medo e ansiedade. Assim. Eu tenho um objeto de perigo real aqui na minha frente, eu preciso de uma resposta rápida. E o mecanismo é muito similar. A ansiedade, ela tende a ser, né, na verdade ela é, por um pensamento, uma situação que tu imagina, ou uma situação que tu interpreta como perigosa. Então, tu pode interpretar que fazer uma tarefa difícil é um perigo, né? É algo que vai te deixar vulnerável, né? Que nem o Léo falou. Então, tu aciona esse mecanismo. Como é que funciona esse mecanismo, né? Pro teu cérebro, meio que tanto sim. faz. Tem um leão na tua frente que vai te atacar, ou se é só um trabalho que tu não tá conseguindo realizar, porque tu tem medo do julgamento lá na frente, de uma nota baixa, enfim. Ele vai acionar o mesmo mecanismo, que é o seguinte, né? Ou vou ter que correr, ou vou ter que me fingir de morto, ou vou ter que atacar, né? É um mecanismo muito primitivo, gente, que a gente carrega, assim. E então, para isso funcionar, tu tem que ter uma descarga aí e uma modificação fisiológica no teu organismo. O fluxo sanguíneo tem que mudar de direção, o oxigênio também, ele vai estar mais presente em algumas áreas, por isso que a gente sente a nossa respiração ficar mais curta, né? O Ah, sangue, ele verdade, tende a verdade. ir, tem a característica bem, né, que as pessoas conseguem identificar com facilidade. O sangue, ele tende a ir para os músculos, né, porque talvez tu precise correr. Então, por isso que é comum dar aquela sensação de desconforto abdominal, em alguns casos, né, de uma digestão, às vezes dor no estômago até, porque o sangue ele não vai estar no teu estômago, porque o teu corpo entende que, não é importante a gente se preocupar com digestão agora, porque eu estou no meio de uma situação de perigo, eu tenho que correr, né, ou eu tenho que pensar muito Sim. rápido. Agora tu E aí, imagina uma... Morgana, vendo, Oi? uh, não, desculpa interromper, mas vendo, né, te ouvindo falar, assim, estava lembrando de uma palavra do Louis Dickman, eu acho que é um psiquiatra, ele trabalha muito com a questão da farmacogenética, assim, uma área super interessante, a gente pode falar em outro momento até sobre isso, mas ele estava falando sobre ansiedade e deu alguns exemplos interessantes, assim, e aí ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. A pessoa que tem, e aí, aproveitando que a gente via em aula, às vezes, a questão do temperamento, né, da base genética para uma hiperativação, talvez, do sistema nervoso simpático, uma predisposição a uma vigilância, alguma coisa nesse sentido, ela tem, ah, biologicamente, uma maior tendência, uma maior facilidade para se adaptar a eventuais estímulos, né, ameaçadores. Então, ela fica, às Uhum. vezes, insone, ela fica com insônia, ela fica agitada, fica vigilante, fica tensa, fica desconfiada, fica buscando sempre proteção, sempre esses comportamentos assim que são resposta da ansiedade. Qual é o problema disso? A pessoa perde a qualidade de vida, mas como o Luiz Dickman brinca muito assim, a natureza não está nem aí para a qualidade de vida. Então a pessoa É. tem Ela quer esse sobreviver. sim, exatamente, exatamente. Ela tem esse comportamento que priva a qualidade de vida, que compromete a qualidade de vida,
mas mantém ela viva o suficiente para Uhum. se reproduzir. E para a biologia é isso que importa, né? A gente precisa estar vivo Mano, e se reproduzindo. essas É bases isso. evolutivas, assim, né? A psicologia, muitas linhas dela se amparam muito nisso. E é muito importante a gente levar Sim, isso em consideração, assim, que claro, claro. somos seres dentro de uma cadeia, né? E a biologia está Sim, aí sim, constante. Então, entender essa parte exatamente. fisiológica é muito importante. Claro. E dentro Lembrando, claro que desse mecanismo ainda, a gente vai ter a liberação de adrenalina, né? Por isso que dá sim. taquicardia e tudo isso. O cortisol em excesso. Cortisol, Ah, ele é um hormônio importante, mas em excesso, a gente sabe que ele até, a gente chama ele de hormônio do estresse, né? Tá, daí uhum. tudo isso acontece ali em questão de segundos, porque tu teve um gatilho, né? Um pensamento, ou uma interpretação que tu fez, enfim, aconteceu uma vez. Daí dá esse pico, e o nosso sistema ele é tão inteligente que como esse mecanismo ele é feito para nos proteger, ao passo que ele vê que está muito alto esse nível de ansiedade, ele mesmo equilibra, né? Então vem um outro sistema que relaxa, né? E Uhum. mantém o equilíbrio de novo. Agora aconteceu isso uma vez. Agora imagina uma pessoa que tem isso várias vezes ao dia. A quantidade de cortisol que ela é exposta, de adrenalina, a respiração fica toda desregulada, tensão muscular, né? E o prejuízo que Sim, vem disso, gente, são inúmeros prejuízos. É como se a gente pode até pensar que a gente está intoxicando o nosso organismo de uma certa forma, né? Porque a quantidade de hormônio está muito desequilibrada. Então, o sim, que que os estudos mostram, né? Quando a gente fala de ansiedade, o que que é uma técnica que tem muita eficiência e nos ajuda muito? As técnicas de relaxamento, né? De ah, respiração, verdade, de verdade. relaxamento. E agora, mais moderno, aí está entrando a questão do mindfulness, né? Que engloba um pouco das duas coisas e um contexto também mais profundo, mais psicológico, assim. Né, Léo, quer comentar aí algum ponto? Não, tava lembrando, até lembrei de falar aqui em Santo Antônio a gente tem o pessoal do Nanamastê. Inclusive, às vezes troco umas ideias assim aqui pelo Instagram. O pessoal trabalha bastante com técnicas de meditação, etc, né? E claro que tem uma relevância direta para essa questão do alívio da ansiedade. E a gente vê assim, né? Não tem como a gente saber de uma forma muito genérica se a pessoa tá ansiosa por um estímulo real, quer dizer, se ela está com a rotina dela muito desorganizada, se ela está hiperestimulada, se está exposta à tensão, se ela tem uma predisposição genética a ser uma pessoa mais vigilante, e aí, portanto, ela interpreta um estímulo neutro ou de baixa intensidade como algo já extremamente causador de ansiedade, né, extremamente é, potente, assim. Mas o fato é, existem muitas coisas, muitas intervenções relativamente simples que funcionam bem para praticamente todo mundo, né? E aí, claro, a gente vê quando a pessoa está uma intensidade muito elevada, como vocês falaram ontem até na live. Às vezes a Uhum. pessoa precisa de uma intervenção clínica, de um auxílio profissional. Mas, de qualquer forma, é importante a gente tentar algumas intervenções mais simples que a gente pode fazer de modificação no dia a dia, né? A gente fala bastante aí sobre a importância de dormir bem, de praticar atividade física. E aqui, uma coisa que talvez não é tão abordada, é o que a gente está abordando aqui no projeto, a importância de organizar a rotina e de modular a quantidade de estímulos que a gente coloca na nossa rotina, no nosso dia a dia, por conta dos nossos objetivos, né? Então, às vezes a pessoa está lá fazendo atividade física, até acompanhada de um profissional de educação física, está lá evitando o consumo de cafeína, tem um baita conhecimento nutricional, está cuidando todos os aspectos possíveis, não tem uma predisposição genética e tudo mais, mas está se cobrando demais. Trabalha numa área Uhum. estressante, está fazendo uma rotina muito, é, assim, muito estressante mesmo, né? Tá se cobrando atividades que não deveriam ter sido planejadas naquele mesmo intervalo de tempo. E aí é onde entra a intervenção, digamos, na ordem inversa, assim, ao invés de buscar primeiro aliviar a ansiedade para depois tu reorganizar a tua vida, né? A gente busca Uhum. preferencialmente de forma concomitante, mas às vezes iniciando pela forma como a pessoa prioriza as suas tarefas, né? Sobre essa questão de priorização, de quais tarefas a gente prioriza, de como que a gente organiza isso,
Eu acho que eu vou falar melhor amanhã com a Gabi, na live que a gente vai fazer amanhã. Uhum. Mas, de qualquer forma, já pode ser interessante a gente abordar alguns conceitos, assim, nesse sentido, né? O que tu tem visto, assim, Morgana, tanto da experiência pessoal, a gente brincou até mais cedo, que a gente pode falar com muitos exemplos pessoais até, porque a gente já procrastinou na vida acadêmica, já se cobrou de uma forma desajustada, já tentou fazer muita coisa no intervalo de tempo humanamente impossível, assim. Mas o que tu consegue ver, assim, pensando nesse sentido de relação com a ansiedade, que possa, de alguma forma, ajudar, assim, para quem está agora sofrendo com ansiedade, sofrendo com a procrastinação e não consegue reorganizar, não consegue, talvez, abrir mão de algumas atividades que causam ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Sim, então, é o perfeito, né, a tua colocação. E assim, tem um princípio dentro da psicologia que eu gosto muito de utilizar, tanto na minha prática clínica quanto vida pessoal, é que assim, se tu mudar o contexto, tu vai ter uma mudança no indivíduo, né? Não tem como não assim, se tu mexer no que tem em torno, isso vai ter algum efeito, né? Tanto a gente pode ter os dois caminhos, tanto de uma mudança interna que muda o externo, se tu mudar o externo também vai impactar na parte interna. Como isso funciona na prática, né? A gente tem que pensar até no ambiente que a gente está estudando, que a gente está trabalhando. É um ambiente confortável, né? O que que tu sente, o que que tu pensa quando tu tá ali? Que associação que tu faz com esse lugar? É o Sim, mesmo. perfeito. Tem um exemplo muito, acho que talvez algumas pessoas já escutaram, que é assim, gente, é difícil ler um livro deitado na cama ou sentado na cama, porque nossa vida inteira a gente associou que a cama é um lugar que tu vai para dormir, para descansar. Então, né, tu quer ter um hábito de leitura e daí tu diz, ah, mas eu fico com sono. Tá, mas em que lugar que tu lê? Ah, na minha cama. Ah, A tudo que bem, horas daí também faz tu lê, né? sentido. É que horas? Então, todos esses aspectos a gente tem que pensar, né? Tem gente que é muito mais produtivo pela manhã, tem gente que é mais produtiva à noite, e um simples ajuste nisso já faz toda a diferença, né? Teve um Sim. paciente agora recente que ele está estudando para o vestibular, e ele veio com uma queixa muito grande, assim, de não conseguir, de procrastinar muito, né? E tem uma rotina muito pesada de estudos. E a gente foi investigando, ele foi me falando, ah, tem essas matérias que eu gosto, essas eu não gosto, tenho mais dificuldade, né? Tá, e como é que é organizada a tua semana? Ah, assim, assim. De que eu percebi? Sei lá, tinha um dia da semana, quarta-feira, que ele só estudava as matérias que ele não gostava. Ah, Evidentemente, nesse dia ele tinha um desempenho menor, né? Imagina, sim. passar o dia inteiro só estudando o que não Ah, gosta. Do que a gente fez, né? sim. A gente deu uma modificada nisso. Então, vamos alternar. Primeiro, faz uma tarefa que é mais difícil, e depois uma que tem mais facilidade, né? Para dar uma aliviada. E assim são mudanças simples, gente, na rotina que já fazem uma diferença muito grande, né? Sim. E acho que essa é a lógica. Tá. Aproveitando o que tu tá dizendo, Morgana, eu lembrei até a Jerusa mandou uma mensagem aqui, estava vendo. A Jerusa participa de um grupo que eu criei para conteúdo, estava mandando alguns resumos assim desse material que a gente está produzindo, né? Mandando lá no grupo e a Uhum. Jerusa participa lá e tudo mais. E, enfim, tenho trocado umas ideias assim sobre procrastinação e ansiedade Oi, com esse Isa. pessoal do grupo lá também. E aí, aproveitando que tu tá falando, eu lembrei de uma coisa que eu compartilhei essa semana, ou semana passada lá, que é sobre a forma como o nosso cérebro tem dificuldade para mensurar ideias muito abstratas, assim. Quando a gente pensa, por Uhum. exemplo, numa tarefa muito, de uma forma muito vaga, muito abstrata, né? Ah, eu tenho que estudar, por exemplo. Estudar, mas tu não para mensurar a volume do conteúdo, quantas páginas, quais fontes, a facilidade que tu vai ter para Uhum. ter acesso àquelas fontes, né? Se tu realmente tem esse tempo disponível naquele momento e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa organiza, tipo, tu deu esse exemplo, eu lembrei, um conhecido que está prestando vestibular para medicina, e aí tem aquelas matérias específicas, né, de bioquímica, fisiologia, coisas que não necessariamente estão no cotidiano das pessoas que vão prestar o vestibular, e, e aí, às vezes, a pessoa acha que consegue, por exemplo, estudar de uma forma satisfatória um conteúdo no intervalo de 15, 20 minutos, e já estudar nos próximos 15, 20 minutos um outro conteúdo, e aí quando tu vê, Uhum. a pessoa se cobra
10, 15 tarefas no intervalo de 3, 4 horas na manhã, Sim. sabe? Porque Não, ela e não às para vezes para... também tem a pessoa anota na agenda, né? Tá, vou fazer a agenda então para estudar. E daí, sei lá, segunda-feira da tarde, estudar. O que é estudar, né? É muito Perfeito, abstrato. perfeito, Tu fica com aquela perfeito. ideia de que tu tem Exatamente uma nesse sentido. tarefa, mas tu nem sabe direito como executar ela. Isso é um erro muito comum Exato, também. exato, exato. E aí, justamente, aí tu lê na tua agenda lá, estudar, primeiro que se tu sentar 5 minutos e ler um artigo, tu já considera que tu estudou, né? Tu não tem Uhum, uma, digamos, uma meta para alcançar uma coisa associada a um objetivo direto, assim. E segundo, que tu pode achar, bom, eu consigo estudar agora, daqui a 20 minutos eu já consigo meditar, depois ler um livro, depois correr, depois assistir um uhum, vídeo, depois não sei o quê. E aí tu vê, tá, mas com que qualidade tu tá fazendo isso, né? Então esse é é um verdade. foco também, às vezes, Uhum, dessa questão de reorganizar o tempo e as tarefas, assim. A gente tem que conseguir, claro, associar as tarefas com lazer, com prazer, com satisfação, fazer o número de tarefas satisfatório, mas é mais importante tu passar um dia onde tu realize uma única tarefa que vai te dar um retorno do que tu ficar realizando 5, 10 atividades que não vão te dar retorno nenhum, nem a curto, nem uhum. a médio, nem a longo prazo, assim, né? E é E eu difícil, bato às muito vezes, para a também, pessoa... né? Que a minha veinha comportamental não adianta. Sim. Essa a questão da recompensa, gente, porque o nosso Uhum. cérebro, a questão ali da onde a gente absorve informações e aprende, está muito relacionada à questão da recompensa. Então, Ah, é criar verdade. um estímulo, né? Eu lembro da professora Camila falando isso na aula. Genial, tipo, aqui a gente gosta muito de tomar chimarrão, né? Sim. Aqui. Não tô mais aí no sul, mas continuo com aula. Então, faz um chimarrão, sabe? Cria um ambiente assim, confortável, que tu vai gostar de estar ali para fazer a tarefa, né? Claro, Pensa em claro. recompensas a curto prazo e a longo prazo. Isso faz toda a diferença também no resultado, assim. Sim. E aí a gente não percebe a forma que se mantém um hábito, né? Bom, aí seria assunto talvez para um outro momento, mas dando ah, só Um spoiler. pincelando assim alguns tópicos assim, a gente pode um spoiler do, do projeto maior. Mas às vezes a pessoa já está habituada, por exemplo, ela tem, né, supondo que a pessoa durma relativamente bem, ela tem 16, 17 horas em vigília, né? E tudo bem, a pessoa tem, ah, às vezes, 6, 8 horas que ela dedica à execução do trabalho, supondo que ela tenha um emprego formal, alguma coisa nesse sentido. Tem um intervalo, às vezes a pessoa tem um hobby de frequentar academia, alguma atividade, alguma coisa nesse sentido. Se ela estuda, né, presencialmente, são mais 4, 5 horas ali dedicadas ao estudo, então acaba comprometendo bastante a carga horária da rotina, né? Mas o fato é que todos os dias a pessoa vai ter exatamente a mesma quantidade de horas, né? Então, se Uhum, tu reorganiza a tua rotina e tu deixa para estudar só depois que tu chega da aula, meia-noite, cansado, estressado, pensando que amanhã tem que acordar cedo e tudo mais, tu vai reter muito menos conhecimento, vai de repente te privar do sono, como tu estava falando no início, tu vai estimular a produção de cortisol, né, que a gente sabe que além de comprometer a qualidade do sono, não necessariamente está favorecendo a consolidação da memória. Então, a pessoa, pelo simples fato de alterar a ordem, alterar o momento onde ela disponibiliza as tarefas da agenda dela, da rotina, já faz com que ela tenha um retorno muito maior. Então, uhum, às vezes, a gente encontra bastante na clínica e falando com pessoas assim, o desejo de ter mais horas disponíveis, né? O desejo de conseguir fazer mais tarefas. Mas, na verdade, no fundo, o que a pessoa quer é simplesmente fazer tarefas que lhe deem retorno. Ela uhum. simplesmente quer fazer tarefas A com satisfação, né? efetividade. Exatamente, exatamente. E Pô, a também, pessoa... isso me lembrou outra coisa, Léo, que entrando um pouco, a gente falou de meditação, e até ontem conversando com a Sim, Gabi sobre estar num lugar, e daí tu fica pensando na tarefa que tu tinha para fazer, e que é o seguinte, né? Tu vai levar o mesmo tempo para fazer uma coisa concentrado na coisa, com atenção plena, do que tu aham, fazer com a cabeça em outro lugar, né? Só que daí que tu claro. percebe, na verdade, não é que tu tenha pouco tempo durante o dia, é que tu não consegue estar presente no que tu tá fazendo. Tá sempre, né, Sim, tá numa tarefa pensando na outra. Isso é muito da ansiedade também, né? E aham, parece vai, que mas... quanto mais tarefas tu fizer,
mais satisfeito tu vai se sentir, mas não é, assim, é uma armadilha isso, né? Não caiam nessa. Sim, sim, sim. Vi que a Dani comentou aqui agora, não é quantidade, sim qualidade, né? A Dani é uma Uhum. colega da Psico também, não lembro de qual estado ela é agora, mas sei que não é aqui do Sul. E, enfim, eu vi que ela postou recentemente também um conteúdo sobre procrastinação, e a gente tem essa tendência, né, a associar que automaticamente, se eu fizer mais tarefas em um único dia, eu vou estar sendo mais produtivo. Mas às vezes a pessoa está Uhum. fazendo inúmeras tarefas e nenhuma está alinhada ao objetivo dela. Quero dizer, objetivo assim, nenhuma de fato proporciona um resultado interessante. Então, se eu tô, sei lá, uma questão de saúde ou qualquer coisa, eu preciso emagrecer ou eu preciso, sei lá, aprimorar meu inglês para fazer uma prova de proficiência, alguma coisa nesse sentido. E aí eu tô me sentindo pouco produtivo. E a forma como eu tento ser mais produtivo sei lá, acordando mais cedo, correndo, meditando, lendo, pintando as paredes do meu quarto. Tudo bem, eu estou fazendo inúmeras tarefas, né? Mas estou Uhum. cansando, estou me estressando e continuo distante, tão distante quanto eu estaria se eu estivesse dormindo 15 horas por dia. Porque nenhuma das tarefas E que eu tem estou uma fazendo está coisa, associada. e tem uma coisa, né, que principalmente quando a gente está falando em tarefas de aprendizagem, a gente sabe que a atenção é um fator muito importante para aprender, né? Então, tu pode Sim, aí. É melhor ter uma hora na semana de qualidade que tu vai sentar e estudar do que tu pipocar, com certeza. assim, várias vezes na semana conteúdos que tu não tá absorvendo, né? Então, e aí tu pega as pessoas que já têm uma propensão à Olha, ansiedade. professora Ângela! Professora Ângela, acabei de ver. Tô devendo para a Ângela um link de um artigo, um capítulo de livro que saiu esses dias, aí não mandei. Terminando a live, vou mandar para ela. Mas estava falando que a gente pega pessoas que têm uma tendência à procrastinação, à ansiedade e tudo mais, justamente se cobrando, né, fazer mais tarefas em menos tempo. E aí, justamente, essas pessoas que já têm uma predisposição a terem a ansiedade elevada, justamente pessoas que às vezes já estão com sono desregulado, que já estão experienciando estresse, são pessoas que estão se cobrando de uma forma totalmente desajustada e aí Uhum. automaticamente a qualidade daquelas tarefas está totalmente comprometida, né? Então, é, parece que tem tipo uma crença, assim, a pessoa tem uma crença de que se ela não tiver hiperestimulada, ela não vai estar sendo produtiva. Se ela não tiver realizando inúmeras tarefas um dia, nada vai ter resultado. Quando na verdade é o contrário, né? Fazer menos tarefas, mas de forma que tu consiga fazer com atenção, com comprometimento, com qualidade, é o que vai te dar resultado. Sim, perfeito. Isso fez eu lembrar também, Léo, só um comentário assim, que o momento atual que estamos vivendo, assim, social, tem essa romantização do quanto que é legal, tá super ocupado, super atarefado, né? E a Sim, gente tem que sim, cuidar com isso, né? Tu falou de crianças, me lembrou, assim, às vezes parece que a gente tem uma necessidade também de encher a agenda de tarefas para parecer que está pertencendo a esse grupo aí. A gente não se dá conta do quanto isso adoece, né? É só a gente ver aí YouTubers e pessoas que trabalham com internet também, o quanto tem de relato de adoecimento mais sério deles, né? Um parênteses sim, aí, para a gente também pensar um pouco nisso. né? Realmente, realmente. E Por isso tem que aí, estar em resumo, alinhado com o propósito, né? Essas tarefas. sim, sim. Em resumo, a gente pode dizer que as pessoas que buscam ser mais produtivas, às vezes elas estão justamente sentindo essa falta de produtividade de uma forma tão intensa, porque elas já estão apresentando o que a gente chamaria na nossa abordagem, né, de distorção cognitiva, elas já estão Uhum. experimentando uma cobrança que é um pouco valorizada por conta da percepção delas, né? A cobrança real existe, mas às vezes não é tão intensa quanto a pessoa uh, interpreta, né? Então, é um ciclo assim de fatores que estão diretamente relacionados. Quer dizer, a pessoa tem uma predisposição à cobrança, está, né? Tá se cobrando mais, está interpretando a cobrança de uma forma desajustada. Tem uma tendência a ter a ansiedade elevada. Então,
além de ter essa experiência da cobrança muito intensa, ela já tem um pico de ansiedade. E aí ela já tem uma dificuldade para gerenciar suas tarefas e acaba automaticamente Uma se bola de ocupando neve. com inúmeras tarefas que contribuem para a ansiedade. E como essas tarefas não geram retorno, ela aumenta a sensação de fracasso, de cobrança e assim por diante. Né? Então, é Perfeito. difícil tu conseguir dizer assim por onde começar. Uma pessoa que esteja totalmente desorganizada nesse sentido, né? Então, o que tu diria assim, Morgana, se fosse para dizer nesse sentido, por onde seria melhor começar na tua percepção? Olha, na minha percepção, né, é um pouco do que eu falei antes, assim, essa questão de mudar o cenário, né? Buscar primeiro mudar o cenário, que eu acho que isso parece mais fácil, né, no dia a dia das pessoas colocarem em prática por si só e observando, né? E também, claro, sempre ter um sensor, né, um parâmetro do quanto que tu consegue lidar sozinho com aquilo, do quanto que tu precisa de uma ajuda mais profissional. E Ah, pensar em perfeito, perfeito. conteúdos de qualidade, né? O perfil do Léo é maravilhoso, tem muitas dicas, eu também trabalho bastante com isso e tento sempre ajudar vocês, né? Esclareço dúvidas lá, passo conteúdo. A Gabi também está com um material muito bom lá falando sobre procrastinação e tentar aos Verdade, poucos colocar isso em prática, né? sim. Eu diria que uma das coisas, né, que são mais importantes assim, é a pessoa primeiro buscar entender. É, pode até parecer a linguagem assim não tão técnica, não tão associada à psicologia, mas é uma coisa que faz sentido, né? Tem que pensar em objetivo mesmo, tem que pensar pode ser em propósito, significado, seja o que for. O fato é, se tu está realizando inúmeras tarefas na esperança de ter algum retorno específico e no fundo nenhuma dessas tarefas está associada a esse retorno, está te fracassando, né? As tarefas não vão Uhum. te levar ao propósito que tu busca. Então, eu acho que primeiro a pessoa tem que ter claro o que ela busca através daquelas tarefas, assim. Ela está correndo esporadicamente durante a semana, por quê? Porque ela quer emagrecer, porque ela quer aumentar a resistência, porque ela quer diminuir níveis de inflamação, síndrome metabólica, ou é só por esporte, por um hobby, é para aliviar a ansiedade, sabe? Porque tudo, dependendo do objetivo, tem uma forma diferente de modular essa prática e essa atividade. Em segundo lugar, é importante verificar também de que forma a pessoa está se organizando e se cobrando, assim. Como a gente falou mais cedo, né? Às vezes a pessoa tem o tempo disponível necessário para realizar as atividades que lhe trariam retorno, tem o conhecimento necessário, tem as habilidades necessárias, mas justamente por conta da forma que ela prioriza as suas tarefas, da forma que ela se organiza, ela acaba desperdiçando tempo, desperdiçando energia, se estressando e não está tendo retorno nenhum. Então, também buscar auxílio nesse sentido. E aí, para finalizar né, nesse aspecto, tem duas coisas que a pessoa pode fazer. Se por acaso ela tiver, como tu disse, né, exposta a um nível de procrastinação muito intenso, vencendo um sofrimento profundo, assim, se cobrando demais, Uhum. né, experienciando ansiedade, estresse, é extremamente importante que ela procure sim profissionais da saúde geral, assim, sobretudo saúde mental em alguns aspectos, mas até para verificar também como é que está a questão, né, de saúde cardiovascular, às vezes, conta de privação do sono, uma série de hábitos que a pessoa pode ter associados ao estresse, né? E, em segundo lugar, assistir a nossa live de amanhã, onde eu vou falar com a Gabi sobre como que a pessoa pode fazer para selecionar melhor as tarefas, assim. Eu acho que vai auxiliar bastante. Pensei em falar algumas coisas, mas Sim, vou deixar para falar amanhã, faz mais sentido. excelente, né? Senão a gente vai ficar aqui até, porque tem muita coisa para comentar e Sim. nós somos entusiastas aí da área, então. Ah, com E uma coisa certeza. que eu lembrei, É. Léo, também, né? Que tu falou de motivação em alguns momentos. E isso é outra Aham. coisa que a gente cai numa armadilha, porque a gente não pode esperar, gente, que a motivação seja tipo um termômetro e que quando chegar num número Sim, X, tu vai lá e vai fazer. Não é bem por aí que funciona, né? Quem tem problema entendi. com procrastinação já deve ter percebido, assim. É um negócio que meio que vai e faz, sabe? Não fica esperando, assim, a motivação.
É muito mais uma questão de Sim, disciplina do que de motivação, né? Porque sim, o a professor Leandro motivação, dizia ela em está aula, né? associada... Sim, o Leandro dizia em aula, a ação antecede a motivação, né? Ah, eu derrubei o celular, ficou Uhum. todo desajustado agora. Ah, faz parte. Faz parte da arte. Sim. Mas realmente, a motivação, além de ser romantizada, a gente tem essa expectativa, né, de que ela vai surgir em algum momento e vai ser milagrosa e vai fazer a gente ficar Uhum. produtivo de uma hora para outra, mas onde a gente encontra a motivação justamente agindo, né, justamente iniciando assim as tarefas e tudo. E tem tarefas que simplesmente são desagradáveis mesmo, que são chatas, que a gente não tem prazer. E a gente não pode esperar ter prazer para fazer essas tarefas, né? Aí entra, até vou dar um spoiler aqui, que eu falaria amanhã, Objetivo. mas entra o objetivo e entra às vezes a percepção de delegar algumas tarefas, né? Vou falar Uhum. melhor com a Gabi amanhã sobre isso, mas às vezes a gente está fazendo uma tarefa, está nos cobrando e a gente poderia, às vezes, simplesmente delegar essa tarefa para alguém, tipo, eu não sei fazer uma tarefa, por exemplo, e eu poderia contratar um profissional para fazer para mim, ele faz 5 vezes menos tempo e, Uhum. sabe, eu aproveitaria esse tempo para me ocupar de outras tarefas. Tem um profissional que trabalha com isso, às vezes, então, né, já é a atividade dele, e eu vou ficar lá insistindo numa tarefa que eu não sei fazer, perdendo meu tempo, me frustrando e tal, Interessante. sabe? A capacidade de perceber quando deve delegar uma tarefa para alguém, assim, é fundamental também. A prof. Ângela comentou ali da autodeterminação também, como um fator Ah, perfeito, importante. perfeito. Uhum. Lembrei até das aulas dela da entrevista motivacional, né? Como que a gente organiza, assim, algumas prioridades com base nas características internas da pessoa mesmo, assim, também do estado emocional, da forma que ela está Preparação para vivenciando os conflitos. mudança, né? Exato, exato. A gente usa bastante isso em praticamente qualquer questão clínica, né? Assim, embora seja voltada mais para tenha sido desenvolvida para a questão da dependência química ou para alguma coisa assim, mas as bases da motivação interna e da manutenção das comportamentos para alcançar o objetivo é fundamental. Assim. E como é que a gente está de tempo aí, não? Eu acho que a gente está quase precisando encerrar aqui atingindo 1 hora já de live, Aqui tem. mas eu Eu, acho, eu, para a gente deixar salvo, tem que um certo tempo, né? pois eu acho que não pode passar de 1 hora, né? É. Bom, mas é isso. Vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta que a gente não respondeu ainda. Se a professora Ângela tivesse agindo um pouco mais tranquila, eu ia convidar para fazer uma live com ela, falando desse tema. Eu assisti. Saudade das aulas da prof. É, acho que é isso. Se alguém fez alguma pergunta e a gente não respondeu, pode mandar depois no privado que a gente dá um retorno aí. A Thaís Martelli falou aqui, quando estamos concentrados, parece que passa mais rápido. Realmente, a Thaís, inclusive, tem um foco absurdo. Assim, às vezes eu estou vendo, troco uma ideia com ela, tá falando da rotina que ela estuda, a quantidade de tarefas que ela consegue gerenciar, merece atenção para um estudo, assim, a forma que ela consegue se organizar. Mas acho que é isso, então. Agradeço a atenção aí de quem está nos acompanhando até agora e lembro mais uma vez, né? Amanhã vou estar falando com a Gabi sobre esse tema de uma forma mais específica, a questão do gerenciamento das tarefas. É isso, Ah, então, vai ser lá Morgana. no perfil da Gabi, né? Quem tá aqui e não conhece ela, por favor, Ah, sigam lá o sim. perfil para vocês acompanharem. E lembrando, gente, que essas lives estão associadas aí a um projeto, né, que a gente está gestando. Eu adorei que a Gabi usou essa palavra ontem. A gente até comentou um pouco ontem lá, né, sobre isso. E a ideia é que quem esteja assistindo essas 3 lives aí tira um print e manda pra gente depois que vai ganhar aí um bônus, né, quando a gente abrir as inscrições, que vai ser na próxima semana. Então fiquem atentos, né. Esse projeto vai vir justamente para a gente trabalhar essas questões que a gente está comentando nas lives, né, gerenciamento de tarefas, questão do relaxamento, associação com procrastinação e ansiedade, e auxiliar vocês na busca aí, né, para
alcançar esses objetivos, né? Lembrando que não é psicoterapia, é o que a gente chama hoje em dia de psicodesafio, né? É um suporte psicológico em algumas estratégias voltadas para o alcance de um objetivo específico. E, enfim, estamos muito ansiosos e animados com essa ideia. Foi pensado com muito carinho. A gente juntou nossas habilidades, né? Que cada um tinha de melhor. E a gente tem trabalhado bastante nisso. E logo abriremos as inscrições. É isso, realmente, mas ansiosos de uma forma produtiva, né? Positiva, Sem, é, de sem, forma gerar, positiva. sem gerar procrastinação por conta da ansiedade. É isso então, Morgana. Obrigado aí pela parceria. Em breve a gente faz mais Uhum. uma live para trocar uma ideia, então. É isso. Certo. Certo, então, Obrigada, gente. gente. Até Boa mais. noite. Valeu.